Olá pessoal, meu nome é Caroline, faço parte do PET Engenharia Elétrica e hoje a gente vai aprender a como utilizar o Equation Writer da HP. É um recurso que nos permite escrever contas mais extensas e complexas, sem que a gente precise utilizar tantos parênteses. Bom, para começar aqui a gente tem um circuito visando motivar nossa aprendizagem. O objetivo é calcular a resistência total dele. Como vocês podem ver, ela é igual à soma dos 10 kΩ com esses outros resistores aqui em paralelos. Então, o cálculo que a gente teria que fazer na HP é esse aqui, 10 kΩ mais o inverso da soma dos inversos. Então, vou abrir aqui a HP. Nesse caso, como a gente tem uma conta muito complexa, cheia de divisões e mais, então é mais útil utilizar o Equation Writer do que simplesmente escrever aqui na linha de comando. Para ativar o Equation Writer, você vai clicar aqui na seta laranja e aqui no botão onde tem em laranja EQW. Feito isso, é só digitar os valores que você deseja. No nosso caso, como tudo está em quilômetros, eu vou ignorar esse K, certo? E fazer as contas apenas com os números mesmo. Então, vai ficar 10 mais 1 dividido por 1 dividido por 2. Agora, se vocês querem adicionar outro valor embaixo, vocês precisam clicar nessa setinha aqui. E depois em mais. Então, 1 dividido por 2, 3, mais 7,5. Vocês observaram a diferença? Quando eu clico nessa setinha aqui, eu adiciono algo do lado do elemento que foi selecionado. Já se eu não clico nessa setinha, eu adiciono algo no mesmo nível. Por isso que, para adicionar toda essa fração aqui, eu cliquei na setinha do lado. Mas para adicionar o 7,5, não precisei fazer isso. Feito isso, basta dar um Enter. E aqui a gente tem nosso resultado, 11,66 kΩ. E se a gente quisesse fazer essa mesma conta, mas de outro jeito? Talvez para alguns seja mais convencional. No caso, a gente faria a soma dos inversos e depois elevaria na menos 1. Bom, a gente pode abrir o Equation Writer de novo, escrever a soma simples e para elevar na menos 1, a gente vai ter que abrir parênteses. Então, a gente vai clicar na seta branca, parênteses, e prosseguir com os nossos cálculos. 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 2,3, mais 7,5. Feito isso, para a gente elevar na menos 1, nós temos que selecionar todo esse parênteses aqui, certo? Para isso, a gente vai usar a setinha do lado de novo. Observem. Clicando uma vez, a gente seleciona todo esse denominador. Clicando 2 vezes todo esse elemento e assim por diante, até a gente ter todo o parêntese selecionado. Assim, nós podemos clicar aqui no símbolo de elevar e em seguida digitar menos 1. Mas atenção, não cliquem aqui nesse menos, pois não vai funcionar. Lembrem-se que quando o primeiro número a ser digitado é um número negativo, vocês têm que usar esse menos aqui. Feito isso, basta dar Enter. E como vocês podem ver, o resultado é o mesmo de antes. Apenas fizemos o cálculo de uma forma um pouco diferente. E se a gente quisesse calcular a corrente do nosso circuito? Pela lei de Ohm, a gente sabe que a corrente é igual à tensão, no caso 5 volts, dividido pela resistência total. Como vocês podem ver aqui. Na HP, a gente já tem o resultado da resistência aqui. Nós podemos, então, sem necessidade de abrir o Equation Writer, apenas escrever 5 dividido, abrir parênteses, logo vocês vão entender por quê. E agora a gente vai utilizar o último valor que a HP calculou, no caso é o 11,66. Então, a gente vai clicar aqui na setinha branca e depois no botão com ANS, de Answer.
E como esse valor aqui, ele não está em quiloohms, a gente vai ter que multiplicar por 1000 para ficar em quiloohms. Então, vezes 10 elevado a 3. A gente puxa a setinha para o lado e dá Enter. Como vocês podem ver, a gente obteve 4,28 vezes 10 na menos 4, que seria equivalente a 0,429, arredondando, miliamperes. Exatamente como a gente calculou na HP. O segundo exemplo, que vai ser útil para aprender a utilizar potências elevadas a um número negativo, é uma associação de capacitores em série. Como vocês devem saber, essa associação deve ser feita como se esses capacitores fossem resistências em paralelo. Então, aqui a gente tem a fórmula, certo? É a soma dos inversos elevado a menos 1, e podemos abrir HP para fazer esse cálculo. Antes de começar a utilizar o Equation Writer, observe que, como as unidades não são iguais, 10 na menos 6, 10 na menos 9, a gente não pode simplesmente ignorar elas, como a gente fez anteriormente com as resistências, que eram todas em quiloohms. Nesse caso, então, a gente obrigatoriamente vai ter que digitar essas potências aqui. Então, vamos abrir o Equation Writer, começar com um parênteses grande e prosseguir com a escrita do nosso cálculo. Vezes 10 elevado, lembrem-se do menos, que é esse, menos 6. Puxando a setinha para selecionar tudo, afinal, a gente quer que a soma fique ao lado de tudo isso e não no denominador. Apertamos mais e prosseguimos. 1 dividido por 100 vezes 10 elevado a menos 9. Agora o mesmo procedimento com a setinha. 1 dividido por 5 vezes 10 elevado na menos 6. Feito isso, falta apenas o menos 1. Então, a gente vai selecionar todo esse cálculo e elevar na menos 1. Dando Enter, obtemos então esse resultado, 9,74 vezes 10 na menos 8, que seria então equivalente a 97,4 nanofarads. Exatamente o que a gente obteve aqui. Então, essa é a ideia por trás da Equation Writer, certo? Quando a conta é mais complexa, o ideal é que vocês utilizem ele, para não se perder com tantos parênteses, principalmente no caso de divisões e multiplicações. Já para contas mais simples, vocês podem calcular diretamente aqui na linha de cálculo. Por exemplo, 5 vezes 32, Enter, resultado. É bem mais rápido assim.